Olá pessoal, estou hoje aqui no Museu do Índio abrindo o 8º episódio Boas Práticas na Pandemia. Aqui ao meu lado, o coronel do Exército, senhor Giovanni Souza Filho, que gentilmente abriu a sua agenda para nos conceder esse bate-papo. Atualmente, ele é o gestor do museu. Eu vou passar para vocês rapidamente um breve resumo do currículo do coronel. Ele é doutor em ciências militares. Iniciou na FUNAI em 1919. Ao longo deste ano, foi diretor de promoção ao desenvolvimento sustentável em Brasília. Em novembro de 2019, assumiu a direção geral aqui do Museu do Índio. Antes da gente começar, não esqueçam de se inscreverem no canal, dê o seu like, o seu dislike, façam seus comentários e divulguem esse vídeo, ok? Coronel, de que forma a contribuição institucional do museu e de sua equipe se coaduna com o debate nacional que vem sendo travado nos últimos anos acerca das reservas indígenas, convivência pacífica entre as populações civis e nativas, entre outros? De que forma o senhor analisa esse fato? Pois não, Marcelo. O Museu do Índio é um órgão técnico-científico da FUNAI e tem como missão, como atribuição principal, que é a missão, preservar e promover o patrimônio cultural indígena através de missões, de ações diversas, entre as quais, e principalmente, documentação, pesquisa, documentação, tá? E divulgação, ok? Então nós somos, na verdade, o quê? Um depósito de conhecimento, tá certo? E esse conhecimento, ele é fundamental para que o processo, digamos assim, de debate político ou em outro nível qualquer, seja possível, né? Então nós temos a capacidade de fornecer conhecimento, informações, conhecimento, que são importantes para você estruturar os argumentos que podem servir tanto para quem tem uma ideia A, como quem tem uma ideia diferente, diversa, né? Que esse é o processo político. Então, esse é o papel do museu, nós fazemos isso diuturnamente. Então, recebemos aqui uma série de pedidos de informações, tá? De documentos que são importantes, e essa pesquisa, né, que a gente disponibiliza para esse público é fundamental para que realmente haja um debate qualificado. Então, basicamente, seria isso. E, de uma maneira geral, quer dizer, o Museu do Índio está intimamente ligado à FUNAI. Tá, intimamente. E esse museu aqui no Rio de Janeiro é o único das federações? A FUNAI, ela possui, diretamente subordinado à presidência, elementos de execução. Tá? Esses elementos de execução, basicamente, são 39 coordenações regionais espalhadas em todo o território nacional e o Museu do Índio. Tá? Entendi. O Museu do Índio é diferente, tá certo? Nesse aspecto. A FUNAI, ela propõe, ela desenvolve, ela conduz políticas públicas. No caso do museu, ele é responsável pela política pública relacionada
ao patrimônio cultural indígena. Existem outras políticas públicas que são conduzidas por diversos setores da FUNAI-SEDE, tá certo? Ok? Por exemplo, você tocou aí nas reservas indígenas, tá? Então eu acho que a ideia seria as terras indígenas, tá? Existem coordenações lá na sede que são responsáveis por conduzir essas políticas. É um assunto polêmico? Mas para isso existe um processo democrático, né, onde a gente percebe, sabe, tem conhecimento de iniciativas no parlamento, de processos que estão a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e aí, logicamente, que as partes envolvidas, interessadas, participam desse debate. E muitas vezes, eu diria bastante, com uma frequência muito alta, eles demandam aqui o conhecimento do museu, tá certo? Tanto no aspecto histórico, como no problema dos costumes indígenas mesmo, né? Para poder argumentar a favor dos seus interesses. Entendi. Desde a sua entrada na Academia Militar das Agulhas Negras, com sua formação militar, o quão foi proveitoso lidar com a gestão cultural? Marcelo, a minha formação civil, ela é na área de administração de empresas, né? E eu tenho vários cursos de especialização em gestão organizacional. No entanto, eu poderia dizer com muita segurança que o fato de ser oficial do Exército me permitiu um contato, uma convivência muito intensa com o povo indígena, tá? Mais particularmente na Amazônia. Eu servi 12 anos na Amazônia. E o contato dos militares com esses povos é intenso. É bastante proveitoso, porque inclusive eu comandei, por exemplo, um pelotão, só para dar um exemplo, alguns pelotões, mas um deles, numa vila chamada Passo de Castro, onde praticamente 90% dos integrantes, soldados, eram indígenas, tá? Então, veja bem, o fato de você trabalhar ao lado desse indígena te dá uma experiência fabulosa. Muitas vezes seria ótimo que todos os acadêmicos, né, da área de sociologia, por exemplo, tivessem uma experiência dessa, mas nem sempre é possível, tá? Então, é lógico que o conhecimento acadêmico é muito importante, tá? Porque esse aspecto cultural que você perguntou tem tudo a ver com isso. Mas essa convivência é fabulosa, então isso sempre me deu, ao longo da minha carreira, uma certa tranquilidade em lidar com esses aspectos culturais indígenas. Conhecer, por exemplo, a forma deles pensarem o mundo, a forma como eles lidam com suas crenças, tá? A forma como eles conduzem, se organizam enquanto sociedade, como as decisões são tomadas. Então são conhecimentos fabulosos que certamente me ajudaram e me ajudam bastante na hora de você realmente estar pensando em aspectos relacionados ao patrimônio cultural indígena. Conhecimento esse que não se adquire nas salas de aula, né? Não há como, né? É verdade? Qual é a expectativa para a reabertura aqui do museu nesse casarão? Com a nova exposição das miçangas, né? Com as suas instalações reformadas, no momento em que o setor, de uma maneira geral, se prepara para uma retomada após mais de um ano de pandemia, intrinsecamente com suas restrições. Perfeito, Marcelo. Bom,
A pandemia eu não preciso comentar, né, porque todos nós conhecemos as implicações que ela nos impõe. Agora, além disso, nós aqui no Museu do Índio enfrentamos um problema que temos que solucionar e que está em andamento essa solução. Tá? Nós não tínhamos um sistema adequado de prevenção e combate a incêndio, né? Tivemos que contratar uma obra depois de um projeto feito e aprovado pelo Corpo de Bombeiros, né? Tudo isso leva tempo, então nós conseguimos, a partir do momento da minha chegada aqui, já levar a efeito essa montagem desse sistema, praticamente está encerrado, 90% ou mais já foi concluído. Nós também tínhamos ligados a isso a necessidade de refazer toda a parte elétrica do nosso museu, muito antiga, essas obras aqui são muito antigas. Porque o casarão é mais do que centenário, né? O casarão é de 1800, tá? É muito antigo, tá certo? Então, lógico que ocorreram algumas reformas e tal, mas mesmo assim nós temos algumas dificuldades, tá? E então, estamos tentando resolver, tá certo? O casarão em si passou por um trabalho anterior à minha gestão nessa parte elétrica. Então, nessa parte elétrica, o casarão em si está até muito bem, tá? Mas existem algumas necessidades, porque alguns rebocos estão caindo, isso traz perigo para o público, então tem que ser resolvido. Mas como é um patrimônio tombado pelo IPHAN, isso gera também dificuldades compreensíveis, né? Até na hora de contratar uma empresa, a gente tem uma certa dificuldade, mas estamos encaminhando isso aí agora, tá? Para poder ficar em condições realmente de receber com segurança o nosso público. Agora, eu quero reforçar, né? Isso para efeito da atividade de exposição. Tá? Outras atividades, como o atendimento aos documentos que nós temos aqui, o acervo documental, né? Tá certo? As pesquisas pararam porque não podíamos adentrar na terra indígena, nas aldeias. Nas aldeias. Tá? Então isso aí foi muito ruim para nós, a gente teve que sustar. Mas agora a gente já está num processo de retornar. Tá? Acredito que dentro de poucos meses vai estar essa atividade normal, né? De pesquisa. Tá? Okay? E também a parte de biblioteca, né? Que a partir do momento que a gente começar a reabrir, também voltará a funcionar normalmente. Tá certo? Nosso problema hoje realmente é resolver, terminar a obra da parte elétrica, basicamente, né? Da parte elétrica, e também essa obra para fazer os reparos no prédio do casarão. Tá. Depois, no final, a gente já está encaminhando para terminar. Quando acabar a entrevista, eu vou fazer uma tomada para vocês que gostam de história e também mostrar a boa administração que o coronel está fazendo no museu, apesar de não aberto, porque é muito difícil você fazer um processo licitatório, e são várias empresas e é uma coisa demorada. Porém, eu sou testemunha ocular, que eu já vim aqui bem antes da pandemia e vi como é que estava. E agora vou mostrar para vocês, depois, como está ficando essa obra que está sendo maravilhosa. E as pessoas vão poder ter a oportunidade de ter esse centro cultural aqui renomado. Que aqui tem museólogo, tem antropólogo, tem historiadores, tem um centro de pesquisa maravilhoso. Então, depois
quando terminar, no final, eu vou mostrar para vocês. Olha, então eu agradeço aqui ao Coronel Giovanni Souza Filho, tá? Por ter nos dedicado esse tempo, que é uma coisa, até eu fico até assim muito agradecido, porque ele abriu esse espaço com o Museu em Obra, para nos conceder gentilmente esse bate-papo aqui e passar algumas informações relevantes dessa grande instituição. Muito obrigado, Coronel, Deus abençoe e que daqui adiante tomara que tome força, né, nesse museu tão necessário para as escolas, para as pessoas que estão entrando nas universidades, para os universitários que estão terminando, etc. Até a próxima, pessoal. A gente terminou, né? Conforme eu falei com a entrevista com o Coronel Giovanni, e está aqui do meu lado um antropólogo renomado, Maurício. Ele vai falar um pouquinho desse prédio aqui, do que a gente está, o que eles estão fazendo. Bom, esse prédio que a gente está vendo agora, ele é o bloco administrativo do Museu do Índio. Então, a equipe da administração trabalha nesse bloco. Atualmente, esse bloco está desativado, porque nós demos início à reforma das instalações elétricas do Museu do Índio. E começamos justamente por esse bloco, que é onde está a maior parte do pessoal da equipe do museu. Essa reforma a gente está se adequando às normativas atuais do Corpo de Bombeiros, às normativas atuais referentes à energia elétrica. Então é uma obra bastante grande, a gente já tem alguns meses já que a gente deu início e a intenção é encerrar esse bloco para a equipe já poder, né, ocupar na nova instalação e continuar a obra nos demais blocos do museu. Então, e aqui foi onde, esse bloco foi onde começou o projeto Rondon, né? Foi aqui que começou o projeto Rondon. Esse prédio, na verdade, ele pertencia ao Ministério do Interior antes do Museu do Índio vir para cá. Era um estacionamento e foi aqui que teve início o projeto Rondon e tantos outros projetos do museu, né? Que beleza. Então vocês estão vendo aí que as obras estão sendo tocadas e em breve o museu vai abrir suas portas. Bom, então, a reforma elétrica, como eu disse, a gente começou pelo bloco administrativo e ela vai ser feita em todos os espaços do Museu do Índio, inclusive as reservas técnicas, que são os espaços de armazenamento das peças e os documentos. Aqui a gente está vendo nessa primeira porta aqui, ela, né, já é parte da reforma, que também não é só elétrica, a gente está adaptando os espaços para armazenar com mais segurança as peças. Nessa primeira porta, então, aqui a gente guarda as cerâmicas, as peças cerâmicas do Museu do Índio. Ali mais para frente tem os arquivos, a seção arquivística e a seção de filmes. Beleza, a gente pode dar uma olhada na cerâmica aqui? Podemos sim, vamos lá. Bom, pessoal, a gente está aqui dentro da reserva técnica por causa da obra. Então eu estou aqui com o Bruno e ele vai falar um pouquinho para vocês sobre essas peças. Bom, esse é o acervo de cerâmica, né, do Museu do Índio. Tem peças representativas de todas as regiões, né, do Brasil, dos povos indígenas do Brasil. Tem peças desde a década de 50 que estão armazenadas aqui no museu. Vários tipos de cerâmica, né, desde tem uma coleção bem expressiva das bonecas Carajá, aproximadamente 1000 peças, bonecas Carajá. Todas as reservas técnicas aqui do museu, sejam elas de artefatos, né, as reservas etnográficas, mas também as reservas fílmicas e documentais, todas elas têm que manter uma condição de temperatura e umidade ideal, né, para conservação dos itens, né, dos Tem que ficar em quantos graus aqui, Bruno? Especificamente a gente mantém depende do tipo de suporte, né, de cada reserva. Aqui na cerâmica a gente mantém
sempre abaixo dos 21 graus, em torno dos 20 graus. É claro que tem variações, né? Mas e a umidade também sempre abaixo ou em torno ali dos 50, entre 50 e 60 de umidade relativa. E esse barulho é o barulho do ar-condicionado, né? É aparelho de ar-condicionado e desumidificador de ar funcionando 24 horas sempre. Entendi. Todas as peças feitas manualmente, né? Sim, no caso dessas peças, dessa reserva aqui, todas as peças são fabricadas, né, feitas nas aldeias, manualmente. Isso aqui é Xingu, não? Eu teria que consultar, especificamente cada material eu teria que consultar, mas aqui a gente tem as xinguanas aqui no corredor de trás, aquelas panelas grandes, se você quiser dar uma conferida aqui. Vamos lá, vamos dar. Pessoal, estamos entrando aqui no Xingu, quer dizer, onde estão as peças feitas na reserva, né, Bruno? Esse aqui, por exemplo, é de barro, não? Tudo aqui é cerâmica. Todos os objetos dessa reserva são de cerâmica. Cerâmica, diversos tipos de argila. Olha que coisa maravilhosa, hein? Tudo do Xingu aí. Que coisa fantástica. Está um pouquinho escuro aqui, mas dá para ver. Nesse corredor tem várias etnias, é representativo de várias etnias, tem várias coleções também. Que maravilha! É uma viagem cultural ao Brasil colônia, praticamente. Né, Bruno? Eles fazem pequeno, grande, mas são coisas maravilhosas. Vamos passar só o outro aqui do lado. Vamos lá. Olha aqui, ó. Toda essa parte aqui agora são bonecas Carajá. Hein, Bruno? Essa é uma coleção com o maior número de itens aqui do museu, assim, uma só coleção, uma coleção que tem aproximadamente mais de 1000 bonecas carajás, né? Você acompanhar aqui essa prateleira, você vai ver que todas essas gavetas são de bonecas carajá. Olha aí, ó. E é uma diversidade incrível, né? São todas peças diferentes. Que coisa fantástica, hein? Parece que eu estou embaixo do Coliseu, hein? Essa também é o acondicionamento, né? Que é feito em placa de Etafon, que é visando sempre a conservação, né? Além das condições de umidade, também os suportes aqui. Que coisa maravilhosa, hein? Tá vendo, pessoal? Em breve poderão visitar aqui e até mesmo, como disse o Coronel Giovanni, virtualmente. Bruno, muito obrigado pela gentileza, viu? Bruno é um antropólogo que está aqui conosco e fazendo essa gentileza de abrir esse espaço aqui com a gente. Aí, se você me permite dizer, todo o nosso acervo tem uma base de dados, né, que é acessível online, é disponível né, no endereço Tainacan, na verdade, museudoindio.tainacan.org. Toda a base de dados, todo o acervo etnográfico está catalogado nessa base de dados, que é para pesquisadores, para o público em geral. Todas as informações sobre as peças estão disponíveis ao público nessa base de dados aberta ao público no site do Museu do Índio. Então, todas as peças que estão aqui vocês vão encontrar lá com todas as informações disponíveis sobre elas. Grande parte delas fotografadas, ainda não fotografamos todas, mas todas catalogadas e disponíveis ao público. Que ótimo! Muito obrigado. Uma coisa realmente espetacular. Viu, pessoal?
Vocês podem fazer esse acesso também, conforme o Bruno falou. Até a próxima!